motivo de muita honra e alegria o Senhor ter me concedido essa oportunidade nessa noite de trazer uma palavra, creio eu, do coração de Deus para a tua vida. Deus abençoe a vida do missionário, do pastor Eldo e de todos que aqui estão nessa noite, amém? Sem perda de tempo, eu convido você a se pôr de pé nessa noite. E você que trouxe a sua Bíblia, abra juntamente comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 22 e o versículo de número 10 em diante, para a honra e para a glória do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 22 e o versículo de número 10. Creio que nesta noite Deus tem uma palavra ao teu coração, e o Senhor tocou ao meu coração com essa palavra, e quero eu trazer aquilo que está na vontade do Senhor nesta noite, amém? 2 Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 10, traz o título que Atalha manda matar a família real, mas Joás escapa. Versículo de número 10 diz a palavra do Senhor: vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabade, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, a quem matavam, e a pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalha, de modo que o não matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. E Atalha reinou sobre a terra. Eu gostaria que você repetisse comigo assim: escondido na casa de Deus. Vamos lá? Escondido na casa de Deus. Podemos tomar o teu assento, aplaudindo e glorificando ao nome santo do Senhor. Creio que ao decorrer dessa mensagem você irá entender o porquê escondido na casa de Deus. Eu quero trazer 2 pessoas aqui para você neste momento. A primeira pessoa, por nome de Atalha. Atalha representa aos dias de hoje o nosso adversário, o nosso inimigo, ou seja, Satanás. A segunda pessoa eu quero trazer para você aqui nessa noite se chama Joás. Joás representa eu e você, o povo que está escondido na casa de Deus, o povo que veio para adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas para que você possa compreender esses 3 versículos que nós lemos, eu vou voltar um pouco na história de Israel. A palavra do Senhor nos diz que Deus olha na terra e avista um homem cujo coração era o coração de Deus. O Senhor olhara esse homem por nome de Davi e viu que o coração de Davi era um coração semelhante ao coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz que depois que a unção desce sobre o rei Davi, ele ali se assenta no trono de Israel. Quando ele começa a se assentar no trono de Israel, o Senhor honra este homem por onde ele anda. Foi um homem de batalha, foi um homem de guerra, e todas essas batalhas, todas essas guerras, o Senhor era com Davi. O Senhor dera livramento, vitórias, conquista e muita riqueza a este homem chamado por nome de Davi. Davi também foi um homem como eu e você, um homem pecador. Quem é que não conhece a história de Davi quando ele pecou com aquela mulher chamada por nome de Betseba? Quem é que não conhece essa história? Mas Davi, um homem semelhante ao coração de Deus, foi um homem que reconheceu o teu pecado, foi um homem que viu que ele fez mal aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 10, o salmista Davi agora dizendo: Senhor, cria em mim um coração, renova em mim um espírito inabalável. Versículo de número 11 ele diz: porém não retire de mim o
teu espírito. Naquele momento ele entendeu que ele pecou contra o Senhor. Naquele momento ele viu que ele foi falho com o Senhor. E ele estava dizendo ao Senhor: Deus, eu posso perder toda a minha riqueza, eu posso perder todos os meus bens, eu posso perder tudo o que eu tenho, mas uma coisa que eu não quero perder é o teu Espírito. Meu querido, você pode perder qualquer coisa nessa vida, você pode perder qualquer coisa que você mais ama, mas não deixa de perder o Espírito, a presença de Deus na tua vida. Sem ela nada nós somos, sem ela nada nós somos, sem a presença do Senhor. E Davi sabia disso, que ele não era nada sem a presença do nosso Deus. Ele não era nada sem a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele pecou, reconheceu a sua falha, reconheceu o seu erro. O Senhor o perdoou, porém todo pecado gera uma consequência. Isso é fato na nossa vida. Mas este homem, ele teve um filho. Este filho, por nome de Salomão. O Senhor havia feito uma promessa dizendo que por causa de Davi, Israel não iria ficar sem rei. Que por causa de Davi, da fidelidade de Davi, o Senhor iria permitir que a descendência de Davi se assentasse no trono de Israel. O tempo se passa, Davi se torna velho, e a palavra do Senhor nos diz que um homem por nome de Adonias pega algumas vacas, pega algumas ovelhas, chama um sacerdote, um profeta, e vai, sacrifica, e diz a palavra que ali eles comem, que ali eles bebem, e eles começam agora a gritar: viva ao rei Adonias. O profeta Natã, ouvindo isso, correu até Betseba e disse para ela: vai falar ao rei Davi o que está acontecendo, porque nós sabemos que a promessa não está sobre a vida de Adonias, porém está sobre a vida de Salomão. Eu quero dizer nessa noite para você que está me ouvindo: há muitas pessoas nos dias de hoje querendo ser como Adonias. Há muitas pessoas querendo colocar coroas na sua cabeça. Há muitas pessoas querendo puxar uma responsabilidade que o Senhor não otorgou em suas mãos. Não era para Adonias ser rei, e ele quis ser rei. Não era para Adonias fazer aquilo, e ele fez. Existia um que já estava selado, existia um que já foi chamado, era Salomão. Então Betseba chega até o rei Davi e faz ele saber o que estava acontecendo. E ela, contando a história, nos diz a palavra do Senhor que entra o profeta Natã e conta a mesma história para Davi. Davi agora então diz: Adonias está fazendo isso? Então vem cá. Pega Salomão, chamou o profeta Natã, chamou um sacerdote e disse: pega a minha mula, unge Salomão a rei de Israel, e sai pela cidade tocando a trombeta, dizendo que Salomão é o novo rei de Israel, e leve ele agora a sentar no trono. Se você tem um chamado na tua vida, espere o momento que Deus irá te exaltar. Se você tem um chamado na tua vida, espere o momento do Senhor. Ainda que pessoas tentam passar na tua frente, ainda que pessoas tentam tirar você, para ela tomar uma coroa que não seja dela, não se preocupe, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele irá te cumprir na tua vida. A palavra do Senhor nos diz então que Salomão agora é rei de Israel. Davi adormece, é sepultado com os seus pais, e Salomão agora reina sobre Israel. Quando nós vemos a história de Salomão, e nós vemos que a primeira vez que Deus falara com Salomão, o Senhor pergunta para Salomão: pede o que você quiser, que eu te farei. Salomão, no seu coração, primeiramente queria que Deus fosse com ele, assim como Deus foi com Davi. E ele então responde ao Senhor dizendo que ele queria sabedoria, que ele queria inteligência para julgar o povo do Senhor, que era muito grande. O Senhor, Ele não mede somente as palavras que saem dos nossos lábios,
Mas o Senhor, Ele vai lá no oculto e no profundo do teu coração e vê o que o teu coração deseja. Muitas das vezes há pessoas que falam da boca para fora, mas o coração realmente não é aquilo que está falando. Mas o Senhor olhara para a vida de Salomão, e tudo aquilo que ele falou era o que ele estava sentindo no seu coração. E o Senhor se alegrou e disse: pediste muito bem, te darei a sabedoria, te darei a inteligência, mas ainda te darei muito mais daquilo que você não me pediu. Acrescentarei a riqueza e muito mais coisas do que seu pai não teve, eu farei na tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: Salomão, ele é conhecido agora pela sua sabedoria. A Bíblia nos conta uma história de que, para mostrar que Deus estava na vida deste homem, o Senhor permite que duas mulheres prostitutas se acheguem até a presença do rei. E elas dizem a este rei: nós moramos juntas em uma casa. Eu tive um filho, e ela, depois de 3 dias, também teve um filho. A palavra do Senhor nos diz então que ela, ao contar essa história, diz que uma certa noite elas trancam a sua casa e nenhum estranho havia entrado na casa delas, e elas vão dormir. Uma dorme com o seu filho e a outra deitou-se com o seu filho. Porém, dessa criança morreu, e a mãe, ao perceber que o seu filho havia morrido, ela levanta, pega o seu filho morto, coloca, faz uma troca, leva a outra que estava do lado, pega o filho dela que está vivo e coloca na sua cama. E ao acordar, aquela mãe percebe que aquela criança que estava morta do seu lado não era o seu filho, mas que o seu filho era aquele que estava com ela. E eles levaram essa história diante do rei, e a mulher contando, dizendo: rei, essa criança que está viva é o meu filho. E a outra mulher disse: não, o morto é o teu filho, o vivo é meu filho. E Salomão então disse: espera aí, vamos fazer o seguinte, me dá uma espada. Deram uma espada para ele. Ele falou: então vamos dividir essa criança, metade vai para um e metade vai para outro. E a mãe disse: ah, Senhor, não faça isso com a criança, dai-me ela para mim. E a outra disse: não, vamos dividir, que não seja meu e nem teu. Salomão, com a sabedoria que Deus havia dado a ele, deu um juízo e disse: pega a criança viva e dê para aquela, porque ela sim é a mãe verdadeira. Qual mãe que iria permitir que o seu filho morresse? Qual mãe que iria permitir que dividisse o seu filho? E todos viram o juízo que Salomão fez e se admiraram com o que ele estava fazendo. Salomão agora tem a façanha de construir o templo do Senhor. E mais uma vez o Senhor responde a Salomão dizendo: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A segunda vez que o Senhor fala com Salomão, ele diz isso, que estava com Salomão. E se o povo verdadeiramente buscasse ao Senhor, orasse ao Senhor, se humilhasse e se convertesse dos seus maus caminhos, o Senhor abençoaria aquele povo. Salomão escreve o livro de Provérbios. No livro de Provérbios nós vemos que ele nos fala acerca da excelência da sabedoria. Salomão nos ensina que a mulher sábia, no livro de Provérbios, ela edifica a sua casa. Salomão nos ensina também que o nosso coração faz muitos planos, mas que a resposta certa vem do Senhor. No livro de Eclesiastes, ele vem nos dizendo, no capítulo de número 3, que há tempo determinado para todas as coisas. Ele nos ensina também a confiar no Senhor, quando ele disse: lança-te o teu pão sobre as águas, porque em muitos dias os achará. Ele também diz aos jovens, dizendo: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Salomão, um homem sábio, Salomão, um homem inteligente, um homem que arrancava elogios e admiração por onde passava.
Porém, agora Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ou melhor dizendo, o livro de Cantares, o livro a qual ele estava apaixonado, e foi aí que ele foi pego, na paixão que ele tinha por todas as suas mulheres. Uma ordem que o Senhor havia deixado ao povo de Israel, que não era para eles namorar mulheres, não era para eles casar com mulheres estrangeiras. Salomão não deu muito ouvido à voz do Senhor. Nos diz a palavra que ele tinha somente 700 mulheres e 300 concubinas. Mas essas mulheres eram as mulheres idólatras, mulheres moabitas, amonitas, filhas de Faraó. E já na velhice de Salomão, essas mulheres fez com que o seu coração se desviasse da presença do Senhor. Salomão já não era mais o mesmo. Salomão já não adorava o Senhor da mesma maneira, porque o seu coração agora havia desviado do Senhor. As mulheres fizeram com que Salomão até mesmo montasse um altar, fizeram com que até mesmo Salomão agora acendesse incenso a outros deuses. E o Senhor se irou, porque o coração de Salomão se desviou da presença do Senhor. E aí que começa a história da divisão de Israel. O Senhor usa um profeta e diz que o Senhor havia de rasgar Israel em duas partes. A palavra do Senhor nos diz então que o Senhor Deus separa Israel, Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte agora se chama de Judá, Reino Sul se chama de Samaria. Judá, Jerusalém, Samaria, Israel. O Senhor só não havia de tirar Salomão do trono porque Deus havia feito uma promessa a Davi. E o nosso Deus é um Deus que promete, ou melhor dizendo, o nosso Deus é um Deus que dá e não tira aquilo que Ele te deu. O nosso Deus é um Deus que promete e cumpre aquilo que Ele prometeu. Por causa de Davi, o Senhor não iria arrancar o trono de Salomão. A palavra do Senhor agora nos diz que Jeroboão agora reina sobre Israel. E Salomão estava ainda reinando em Judá. Passam-se alguns reis. Em Judá passa-se o rei Roboão, Abiás e Asa. Somente esse Asa foi o que agradou o coração de Deus, porque os outros tudinho desagradaram ao Senhor. Já em Israel passa-se Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zimri e Omri. Passa todos esses reis em Israel e nenhum destes agrada ao Senhor. Quando nós chegamos no quarto reinado em Judá, reinava um homem por nome de Jeosafá. E o sétimo rei de Israel, em Samaria, estava reinando um homem chamado por nome de Acabe. A Bíblia nos conta uma história que Jeosafá desce a uma peleja em Ramote Gileade, e ele vai fazer uma aliança com Acabe. Naquela época, quando se fizesse uma aliança, eles comemoravam o matrimônio. Jeosafá tinha um filho e Acabe tinha uma filha. E eles então fizeram o casamento destes dois, trazendo uma união entre os dois reinos. A Bíblia nos diz então que houve paz sobre Judá e Israel durante 3 anos. Foi quando então Jeosafá se alia com Acabe para ir à terra de Ramote de Gileade. Acabe era um homem que o Senhor, ou melhor dizendo, Acabe era um homem que não agradara o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz que certa vez ele cobiça uma vinha de Nabote. Ele vai querer comprar a vinha, ele vai querer trocar a vinha de Nabote. Nabote não queria trocar porque era uma herança de seu pai. E ele chega em casa angustiado, triste. Jezabel, a sua mulher, uma mulher endemoniada, uma mulher idólatra, uma mulher prostituta, ela faz o seguinte: já que Nabote não quis vender a vinha, vamos matar Nabote. Mataram Nabote. E o Senhor levanta um profeta por nome Elias.
E disse que o Senhor levantaria um homem por nome de Jeú, que exterminaria a casa de Acabe, porque Acabe e Jezabel tocou no pequenino do Senhor. Ai daquele que toca no pequenino do Senhor. Ai daquele que se levanta contra o povo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz então que quando eles fizeram essa aliança, eles conversando, desce 400 profetas profetizar para eles. E o engraçado é que os 400 profetas diz coisa boa para Josafá e Acabe, dizendo: sobe, porque o Senhor dará a terra para vocês. Mas Josafá ficou meio assim e disse: não há um outro profeta que nós possamos consultar a Deus? E Acabe disse: existe um por nome de Micaias, porém esse só profetiza o mal contra mim, só profetiza aquilo que eu não quero ouvir. E Josafá disse: chama este homem. O eunuco foi até a casa de Micaias chamar este profeta. Chegando lá disse: olha, os 400 profetas disse coisas boas a Acabe e Josafá, diz tu também. E ele disse: viva o Senhor, que falarei o que o Senhor mandar. Quando chegou Micaias na frente de Josafá e Acabe, e eles perguntaram: nós subimos a peleja ou nós ficaremos? Micaias disse: vai, porque o Senhor te dará vitória. Acabe achou meio estranho, porque ele só profetizava ao contrário, e agora disse para ir. E Acabe disse: diz a verdade. Aí ele disse: que é a verdade? O Senhor me mostrou que vocês estavam como ovelha no pasto sem pastor. Se eu fosse vocês, eu ia cada um para a sua casa, porque o Senhor não vai dar vitória para vocês. Aí ele disse: não falei? Este homem só profetiza aquilo que eu não quero ouvir. Cuidado, você que tem buscado profecias. Cuidado, você que está atrás de revelações. O Senhor disse que Ele permitiu um espírito de engano na boca dos 400 profetas. O Senhor permitiu. O profeta Zedequias disse que feriu Micaias no queixo, dizendo: aonde o espírito de engano entrou na minha vida? Mandaram prender Micaias. E Acabe disse: eu vou e vou voltar em paz. Micaias falou: se eu for homem de Deus, você não vai voltar em paz. Prenderam Micaias e eles foram para a guerra. Acabe temeu, ele não era bobo. E o que ele fez? Colocou então Josafá na carruagem, porque iriam pensar então que era o Acabe, e ele se disfarçou como um soldado e foi no meio do povo. Os inimigos, ao avistar a carruagem, partiram para matar o rei, mas perceberam que não era o rei Acabe. E Josafá naquele momento temeu e clamou ao Senhor, e Deus deu livramento a Josafá. E Acabe, no meio do povo, no meio do soldado, diz que um homem lança uma flecha e acerta quem? Acabe. Não adianta se esconder. Se o Senhor falou, meu querido, não é para ir, não vai. Se o Senhor falou não faça, não faça. Ele não irá fazer nada sem antes revelar o seu filho. Ele havia dito: não vai, e ele foi. E agora pegaram Acabe e colocaram na carruagem, e ele desceu até Samaria, e o sangue foi escorrendo, cumprindo-se uma profecia que havia dito que os cães lamberiam o seu sangue. Acabe foi morto, foi sepultado. Jezabel agora brava, e agora cumpre-se outra profecia. Levanta agora esse profeta por nome de Jeú e começa a exterminar a casa de Acabe, começando por Jezabel. Jezabel, ao avistar que Acabe estava entrando na cidade, que Josafá estava entrando na cidade, sobe no seu palácio e fica olhando, quem sabe para chamar a atenção dele. E ele manda 2 eunucos subir e empurrar Jezabel. Quando Jeú, melhor dizendo, entra na cidade, os eunucos então empurram Jezabel, e Jeú passa por cima dela com aquela carruagem. Depois de umas horas ele iria voltar. Aliás, era uma rainha, necessitava de um sepultamento digno, mas ao voltar encontra-se somente os ossos.
e as suas mãos e os seus pés naquele lugar. Jeú começa agora a entrar e exterminar toda a casa de Acabe. Mas uma mulher escapa. O nome dessa mulher se chama Atalha. Essa mulher, ao ver que Jeú exterminou toda a tua casa, o que ela fez? Ela correu a ajudar e disse: porém, já que Jeú destruiu a minha família, vou eu destruir toda a descendência real de Davi. E ela começa também a exterminar. Mas Joiada e Josabeate pega Joás e esconde. Não escondeu Joás em qualquer lugar. Escondeu Joás aonde? Na casa de Deus. Eu disse que você é um Joás. Você está escondido hoje, não é em qualquer lugar. Você está escondido hoje, é na casa do Senhor, é na casa de Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite, que o Senhor, Ele não esconde qualquer pessoa. O Senhor, Ele não esconde ninguém para brincar de ser crente. O Senhor, Ele esconde aqueles que serão levantados para fazer a diferença nesta terra. Joás representa a nova geração. É isso que eu estou crendo. Eu e você somos um Joás escondido na casa do Senhor. Atalha representa esse sistema de ganância, esse sistema de corrupção, esse sistema dessas pessoas querer controlar a humanidade. É de fato hoje nós vemos como o inimigo ele tem agido no meio da sociedade. Se nós pararmos para observar o caos que nós estamos vivendo na área da saúde, se nós pararmos para observar que Atalha significa o Satanás, o que ele está fazendo na vida das famílias, se nós pararmos nessa noite para refletir e olhar o que está acontecendo aí fora, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele está destruindo famílias. Ele está querendo acabar com um projeto, com os planos do Senhor. O Senhor, Ele faz uma coisa e Ele quer fazer ao contrário daquilo que Deus quer. Quando nós olhamos os noticiários e começamos a ver mulheres sendo mortas por seus maridos, nós começamos a ver crianças sendo abusadas, nós começamos a ver crianças sendo já do crime. Isso é a Atalha que está sentada sobre o trono, tentando manipular as pessoas para fazer o que ele quer, tentando fazer com que as pessoas acreditem que aquilo que ele está impondo tem que ser feito daquela maneira. Ele está tentando bagunçar aquilo que o Senhor fez. Mas eu venho te dizer nessa noite, ele está achando que venceu. Ele está achando que acabou. Mas mal ele sabe que o Senhor escondeu Joás. Mal ele sabe que há ainda Joás escondido na casa do Senhor. Joás que o Senhor levantará para fazer a diferença nesta terra. Joás que estão sendo alimentados pela palavra do Senhor. Joás que o Senhor está dando estrutura. Mas vai chegar o 7º ano, que o Senhor me levantará e te levantará. Glória a Deus. E nós sairemos gritando, dizendo que ainda há um remanescente na casa de Davi. Ainda há um remanescente na casa de Davi. Joiada então fez uma revelação, dizendo que Atalha não havia destruído, não havia matado todos, porque havia um escondido. E este um foi aquele que se assentara no trono ao 7º ano.
Atalha reinou 6 anos, e ao 7º ano levantaram Joás, e Joás se assentou no lugar que deveria estar, porque foi uma promessa que o Senhor fizera, que não faltaria rei sobre o trono de Judá. Joás era um descendente de Davi, e há um que veio e que está assentado no trono. Este ninguém tira mais. Este ninguém tira mais. Sabe por quê? Porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor do Senhor. E em breve Ele virá buscar, meu querido Joás. E em breve Ele virá buscar a igreja do Senhor. Então se esconde na casa de Deus. Não saia da casa do Senhor. Não saia da casa de Deus. Continue na casa do Senhor. Põe-se de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar Davi em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Se você recebeu essa palavra e você se considera um Joás na casa do Senhor, e você quer sair daqui hoje para fazer a diferença, eu convido você a vir aqui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que quer, vem aqui na frente. Você que quer ser a diferença, você que quer ser um Joás, você que quer que Deus te levante, vem aqui na frente nesta noite. Oh, aleluia. O Senhor vai mudar a tua história, meu querido. Os sonhos e os projetos do Senhor ainda não acabou na tua história. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Pastor, me ajuda a orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos, meu querido. Levanta o amor,
substitui, Senhor, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja aplauda o nome do Senhor, exalte e adore ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que aula de Bíblia, hein? Eu gosto de